Portanto, começando com o Rui Tavares, a quem não vou impor esta regra dos 3 minutos, e tendo em conta aquilo que foi o seu relatório em 2013, eu pegava só em duas ou três frases de um artigo da Clara Barata, do Público, de 2013, que diz que o relatório foi aprovado com 31 votos a favor. Isto ainda foi na fase de comissão, e depois diz qual é que foi o motivo. O motivo, ou melhor, diz que o relatório insta o governo de Vítor Orbán a restaurar plenamente o Estado de Direito, a respeitar a independência do poder judiciário e a garantir a liberdade de expressão, a liberdade de mídia e a liberdade do culto religioso. Bem, se eu pegasse só neste parágrafo e fizesse um Google, com certeza apareceriam várias notícias dos últimos anos, incluindo dos últimos meses, e quase que apostava que as frases, se não são exatamente iguais, são muito parecidas. Muito concretamente, e até em tom provocatório, sente que foi em vão todo este trabalho de 2013 que nada aconteceu? Bem, olá, boa noite, obrigado a todos. Bem, obrigado em primeiro lugar por esta iniciativa, que eu acho que é muito importante, porque falta sempre debate europeu em vários países europeus e em Portugal também, mas não falta gente interessada para o debate europeu, portanto, algum grande sucesso à Praça do Luxemburgo. Bem, eu não acho que o trabalho tenha sido em vão. Creio que estas coisas, podemos sempre ter uma visão de longo prazo delas. Eu acredito que é importante aprender com elas e que é possível, de certa forma, aprender com Vítor Orbán para derrotar Vítor Orbán. E creio que ele irá ser derrotado. Eu sou, enfim, achado de otimista muitas vezes, mas creio que Vítor Orbán é mais vencível, é isto que eu quero dizer com isto, do que aquilo que parece. O que é que eu quero dizer com aprender com Vítor Orbán para derrotar Vítor Orbán? No fundo, o trabalho à volta do que se passava na Hungria começou em 2010. O relatório é de 2013, mas começou em 2010 com as primeiras leis, com as alterações das leis de imprensa. É um trabalho de várias pessoas, não só porque, entretanto, o meu relatório de 2013 teve um sucessor no relatório da Judith Sargentini no último mandato do Parlamento Europeu, mas também porque cada relatório utilizou uma metodologia que nós inaugurámos, que foi a metodologia de ser sustentado por documentos de trabalho de vários sub-relatores, por assim dizer, os tais relatores sombra, como se diz no linguajar do Parlamento Europeu, de vários grupos. Portanto, para dar uma ideia, uma parte do relatório, uma parte significativa do relatório passa, por exemplo, por um documento de trabalho feito por um deputado do Partido Popular Europeu, que na altura se juntou à nossa equipa numa situação, digamos, de alguma ambiguidade em relação ao Orbán, não era um adversário de Orbán, e que hoje em dia é o presidente do Partido do Luxemburgo, que faz parte do Partido Popular Europeu, e um dos partidos que pede a expulsão do Fidesz, do Partido Popular Europeu. Opera essa mudança de opinião, não por nenhuma espécie de característica de persuasão da minha parte, mas lembro-me do momento exato em que, em Budapeste, depois de várias visitas a ministérios, ao Conselho Superior de Magistratura, encontros com académicos independentes, com ONGs, etc., sempre, ou quase sempre seguidos, a não ser quando conseguimos mesmo dizer vocês não entram na sala, por informadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a certa altura o colega do PPE, mas que viu com os seus olhos como é que as coisas passavam em Budapeste, disse isto não dá mais. Isto é, quer dizer, eles não mudaram de métodos, isto é igual aos métodos dos tempos soviéticos. Há um momento de um almoço em que veio uma espécie de ministro da propaganda, é o secretário de Estado para a imprensa internacional, é o título oficial de Viktor Orbán, e ele passou o almoço todo a tentar difamar um jornalista, a dizer que havia fichas secretas do antigo regime acerca daquele jornalista como informador, etc., porque estava um bocadinho em pânico, porque nesse dia à noite ia passar na televisão austríaca um documentário desse jornalista, que se chama Paul Lendvoy, é um jornalista que saiu dissidente da Hungria soviética, digamos, da esfera soviética em 56, e de repente nós tínhamos ali, numa espécie de momento típico de qualquer regime autoritário, um secretário de Estado da imprensa internacional, um ministro da propaganda, a difamar um jornalista, a dizer que havia documentos secretos que provavam que ele tinha sido informador da polícia política,
porque iria passar nesse dia à noite um documentário na televisão austríaca que nós fomos todos a correr ver. Porque quando se tem um acesso direto ao que são as táticas e os mecanismos do governo húngaro, eles não enganam ninguém, nem sequer deputados de direita. Há um dos documentos de trabalho desse relatório de 2013 foi coassinado por uma deputada eleita com o Partido Comunista Francês, ela não é do Partido Comunista, mas foi eleita nas listas do Partido Comunista, chamada Marie-Christine Vergiat, e uma deputada eleita pelo Partido Conservador Britânico, Anthea McIntyre. É precisamente um documento especificamente sobre a independência do Judiciário. E isso possibilitava-me dizer no Parlamento Europeu que, se naquele documento uma comunista francesa e uma conservadora inglesa concordavam que havia um problema no Judiciário húngaro, era porque havia um problema no Judiciário húngaro. Não era uma questão ideológica, era uma questão que à esquerda e à direita, quem tivesse estado numa reunião com o Conselho Superior de Magistratura, em que nenhum dos membros do Conselho Superior de Magistratura nos respondia a perguntas sem primeiro olhar para a nomeada política pelo governo húngaro, que ainda por cima é a mulher do deputado Josef Sayer, eurodeputado do Parlamento Europeu, que se gabava de ter escrito a Constituição húngara no seu iPad, e nenhum membro do Conselho Superior de Magistratura ousava dizer qualquer coisa de independente sem primeiro olhar para a representante do governo, toda a gente saiu dali convencida da mesma coisa. E isso possibilitou a tal maioria ampla. Então, quais é que são as coisas que se aprendem desde logo? Primeira coisa, que Viktor Orban tem um sentido muito apurado do timing e da oportunidade. Ele faz os seus avanços no sentido de ainda mais concentração de poder, sempre que sente que a largura de banda da União Europeia é estreita. Entre 2010, que foi quando ele pela segunda vez se tornou primeiro-ministro, e provavelmente decidiu nunca deixar de ser primeiro-ministro, ele, dali até 2013, a crise da zona euro, é quando ele muda as leis de imprensa, muda a Constituição 12 vezes, portanto muda 4 vezes ainda na Constituição antiga, escreve uma nova Constituição, e mesmo essa Constituição muda de cada vez, e a própria Constituição escrita pelo seu governo, digamos, ao ser interpretada pelo Tribunal Constitucional, não possibilitava a aprovação de certas leis que o governo queria fazer aprovar, então era muito simples. Alterava-se a Constituição de novo, tinham 2/3 no Parlamento, e a partir daí nunca deixaram de ter, e punha-se a lei que tinha sido declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional dentro da Constituição. E, portanto, abracadabra, a lei que era inconstitucional passou a fazer parte da Constituição. E, portanto, isso sempre que há uma crise na União Europeia que estreita a largura de banda da União Europeia, primeiro momento a crise da zona euro, segundo momento a chamada crise dos refugiados, terceiro momento agora a crise do Covid-19. Segundo aspecto, além do timing, o governo húngaro é muito bem preparado. Tem excelentes funcionários públicos, excelentes juristas que conseguem atrair os seus interlocutores para aquilo que nós poderíamos chamar a armadilha dos detalhes. Discutir artigo a artigo, parágrafo a parágrafo, as milhares de alterações legais, constitucionais, institucionais, administrativas que o governo faz, é mais uma maneira de entupir a tal pouca largura de banda que já existe. E, evidentemente, sendo o húngaro uma língua a que poucos têm acesso, sendo o húngaro uma língua difícil, chegando às traduções tarde, muitas vezes tendo nós que funcionar com traduções enviadas pelo governo, que mais tarde se verificam estarem adulteradas, isto cria bastantes dificuldades porque os bons juristas do governo húngaro conhecem essas leis com muito detalhe e conseguem, ao atrair-nos para a armadilha do detalhe, fazer-nos desviar do essencial. O essencial é que, por muitas alterações legislativas, constitucionais e outras que sejam aprovadas, elas quase nunca vão num sentido de distribuir poder, de aumentar os direitos da oposição. Elas vão sempre num sentido de concentração de poder. Portanto, o que se passa com o autoritarismo húngaro é verdadeiramente uma tendência sistémica para a concentração de poder. O resto, claro que cada detalhe pode ser discutido, mas a tendência sistémica é sempre a mesma. Terceira coisa. Vou fazer uma Sim, pergunta claro. antes de. Desculpe lá. Mas só para pegar em algumas coisas que disse, porque fala num sentido muito apurado,
diz que eles não enganam ninguém quando, enfim, quando está perante todo este sistema e quando se percebe o sistema. Eles não enganam ninguém, mas a verdade é que os húngaros, por maioria, continuam a votar em Vítor Orbán, ou pelo menos são esses os resultados eleitorais. Não enganam ninguém, enganam o povo húngaro, ou o povo húngaro tem uma visão diferente? Quer dizer, o que se passa é que, em maioria, nunca votaram exatamente, porque a primeira eleição é uma eleição em que, com 40 e poucos por cento, nem sei se chegou aos 40%, houve aquele momento de sorte e também de colapso do partido que estava então no governo, que era na altura o Partido Socialista, que é apanhado numas gravações em que o primeiro-ministro diz que andámos a enganar o povo porque agora temos que olhar para o déficit, etc, etc. Portanto, há um momento em que há um escândalo nacional e o Fidesz chega ao poder com 2/3, e o que Viktor Orban aprende é que governar com 2/3 é mais fácil. Cada vez que se faz uma lei ilegal ou inconstitucional, muda-se a Constituição. E, portanto, a partir daí, qual é que é a maneira de garantir que se tem sempre 2/3? É mudar a lei eleitoral. Como é que a lei eleitoral foi mudada? Nós chegámos a Budapeste numa segunda-feira. Numa terça de manhã tivemos a primeira reunião no Parlamento húngaro. Tínhamos preparados os nossos dossiês para falar acerca dos assuntos todos que tínhamos em cima da mesa. E a seguir a 3 ou 4 intervenções dos deputados húngaros, percebemos que não estavam todos a falar de uma coisa que nunca tínhamos ouvido falar. Na véspera, a lei eleitoral portanto, tinha havido uma proposta de alteração da lei eleitoral. O sistema eleitoral húngaro ia mudar radicalmente de um momento para o outro, e os próprios deputados tinham sabido de véspera e nós nem sequer sabíamos. Até ao fim dessa semana, no essencial, a lei eleitoral nova estava aprovada. A lei eleitoral passou a ter círculos uninominais, eleitos por maioria simples, portanto, imitando o sistema britânico com uma diferença de muitas gerações. E essa lei eleitoral basicamente garante que, mesmo com 37, 38%, se consegue 2/3 dos deputados no Parlamento húngaro, desde que a oposição esteja dividida. Coisa que também é relativamente fácil de garantir quando se tem dinheiro, quando se pode até, mesmo em boletins de voto, criar partidos falsos com siglas para serem aos partidos da oposição e, portanto, tentar garantir que a oposição continue dividida. Curiosamente, isso tem a ver com outro aspecto que eu ia dizer que poderíamos aprender com o Viktor Orban. Quando nós dizemos acerca dessa lei, ou acerca das leis de imprensa, ou acerca de qualquer outra lei, inclusive do atual estado de emergência, que isto viola os princípios do Estado de Direito, uma das coisas dentro da tal armadilha dos detalhes que eu falava, à qual é muito fácil ser atraído, e em que o governo húngaro, em geral, muito bom, é o de saber quais são todas as alterações legislativas que ocorrem em todos os países da União Europeia. Não há praticamente nenhuma destas novas leis húngaras que criam escândalo no resto do mundo e que fazem a Hungria ser o primeiro país da União Europeia a ser declarado país não livre, pela Freedom House, por exemplo, entre outras ONGs. Não há nenhuma delas que um ministro da Justiça passado ou atual não nos consiga explicar. Bem, ainda hoje acabei de ler uma resposta do governo húngaro em relação ao estado de emergência. Não, mas esta característica do nosso estado de emergência está no estado de emergência espanhol, aquela característica está no estado de emergência português, vamos dizer, aquela outra no estado de emergência francês. Em geral, cada um dos pequenos aspectos de cada alteração legislativa húngara é repescado de coisas que existem noutros países europeus. É a técnica a que eu chamo de técnica Frankenstein, e que agora há uma cientista política, Kim Shepard, que fala até do Estado húngaro como Frankenstein. Ou seja, nós podemos perfeitamente fazer um monstro aproveitando pedaços de coisas que em si parecem ser democráticas. Ou seja, se tivermos o pedaço mais autoritário da lei de imprensa de Itália, e o pedaço mais autoritário e o pedaço mais, digamos, que mais poder concentra da lei eleitoral britânica, e misturarmos isso tudo, nós temos, supostamente, fazendo apenas o mesmo que fazem os outros países europeus, e, portanto, mantendo-nos em segurança no debate com as instituições europeias, nós temos um regime autoritário. Bem, já agora Já só agora, para sim. desculpe só interrompê-lo, eu aproveitava só para perguntar se há alguém que, entretanto, se quer inscrever, porque ainda não temos nenhuma mão no ar. Podem fazê-lo ou pela mãozinha no ar, ou que está alguns no sistema. E decidem, eu se calhar lançava só E mais uma. desculpa, Susana, e podem também fazê-lo através do chat, se tiver alguma dificuldade. Tem também
um balãozinho que serve de chat, ok? Se quiserem. Podem também deixar algumas questões aí. Desculpa. Obrigado. Esta história que diz bate-papo. Ok. Ahm, acabámos por não do que foi na altura, em 2013, o resultado deste seu relatório. Quando o relatório é aprovado, em 2013, portanto já lá vão 7 anos, achava que as consequências seriam outras? Não porque muito rapidamente a seguir ao relatório se percebeu que havia um problema de, no fundo, cada instituição europeia tinha o seu problema. A Comissão não se sentia suficientemente politicamente legitimada por não ser uma instituição democraticamente eleita. Na altura estava-se a experimentar com a ideia do Spitzenkandidaten, que entretanto neste momento não deu em nada, e portanto não havia legitimidade democrática para ir contra um governo que, mal ou bem, era um governo eleito. Em segundo lugar, se houvesse essa legitimidade democrática, imediatamente o argumento do governo húngaro a seguir, já engatilhado, era se o presidente da Comissão for socialista ou o vice-presidente, no tempo, por exemplo, de Franz Timmermans, é porque são socialistas a perseguirem um governo de direita. E, portanto, este era o problema da Comissão. O problema do Parlamento. O problema do Parlamento é o contrário, é uma instituição muito politizada, onde facilmente cada debate é entendido como, mesmo que o não seja, como eu disse há pouco, nós tivemos connosco sub-relatores, por assim dizer, de todos os grupos políticos da esquerda à direita a concordarem nas mesmas conclusões, mas facilmente é possível dizer isto é uma vendetta da esquerda contra a direita, e há uma coisa que me preocupa mais no Parlamento Europeu, que até agora ainda não aconteceu, mas pode acontecer, é que é fácil ao PPE, aos socialistas e aos liberais, que todos eles têm os seus problemas, os seus governos, que não são inteiramente respeitadores do Estado de Direito, embora até agora, do ponto de vista sistémico, o húngaro seja o caso mais grave, eles podem entrar num acordo de cavalheiros. Se tu não falas do meu governo, do meu partido problema, eu não falo do teu. Isso pode ser mais grave ainda. No Conselho era o pior de todos estes problemas. No Conselho, onde estão os governos nacionais, foi dito muito claramente por alguns dos representantes permanentes no Conselho que o problema do Conselho era se nós estamos a seguir na fila, por assim dizer. E, portanto, até agora, os países, os governos nacionais no Conselho nunca agiram porque têm medo de se vir a encontrar numa situação semelhante à da Hungria e da Polónia, o que é basicamente uma desculpa para a inação, mas claramente se percebeu que havia dois pontos que obstaculizavam um problema. Primeiro, o governo húngaro era do PPE, e o PPE é um partido poderoso a nível europeu. Portanto, daí que a expulsão do Fidesz do PPE tenha sido sempre uma coisa muito importante. Quanto mais cedo ela tivesse ocorrido, e quanto mais cedo ela vier a ocorrer, embora já ocorra muito tarde, mais garantias nós podemos ter de poder aproveitar uma janela de oportunidade para que este governo não se proteja por detrás do partido mais poderoso europeu. Segundo aspecto, aquele de que eu falava, de os governos nacionais terem tendência a proteger-se uns aos outros. Terceiro aspecto, que tem a ver com este que se juntou depois, é que os artigos do Tratado Europeu, até agora não entrei nessas características técnicas, mas quando se chega à ferramenta mais poderosa que a União Europeia pode usar, no artigo 7, parágrafo 2, nós precisamos de unanimidade. Portanto, é um artigo que foi pensado para se houver um país problemático em termos de Estado de Direito. Porque se houver dois, pode haver um veto cruzado em que um país defenda o outro. Ou seja, a Polónia, e nunca é um país, é um governo, o governo polaco vetar qualquer ação contra o governo e vice-versa, isso acabou por se passar. E isso foi um risco para o qual alertámos. Tem acontecido nos últimos 2 anos. Exatamente. E foi um risco para o qual alertámos. Susana, se me permite, porque eu sei que depois vamos passar a uma fase em que não é, digamos, antena aberta, queria muito rapidamente só referir os dois últimos aspectos em que é possível aprender com o Viktor Orban para lidar com ele. Bem, o penúltimo aspecto é que isto não vai parar aqui. A forma como é entendida qualquer oposição ao governo Orban na Hungria é uma oposição nacional, é uma oposição contra a Hungria. Há uma frase de Viktor Orban logo no início que diz: a nação não pode estar em oposição. Portanto, a nação é ele próprio. Muita gente vê aí, por exemplo, os ataques aos juízes como os juízes são todos comunistas. Portanto, é justificado numa ótica de reconstrução nacional atacar os juízes. E, portanto, mesmo que um dia destes
ocorra finalmente, mesmo com uma lei eleitoral adulterada, a oposição poder ganhar na Hungria, eu creio que não vamos voltar a ter resultados eleitorais fiáveis na Hungria. E já está a acontecer uma coisa que é, mesmo nas eleições autárquicas, em que os maiores centros populacionais da Hungria passaram para a oposição nas últimas eleições autárquicas, Viktor Orban está a fazer o que fez Erdogan na Turquia, vai, utilizando este estado de emergência, secar de recursos as câmaras municipais que pertencem à oposição. Portanto, daqui a uns anos, nós podemos vir a ter uma situação ainda mais grave do que aquela que temos, que é ter no Conselho Europeu primeiros ministros, chefes de Estado e de Governo, que nós sabemos que foram democraticamente eleitos, junto a alguns dos quais nós já não sabemos que foram democraticamente eleitos. Última coisa, e que talvez seja a solução um dia destes para esta situação, para esta deriva. Viktor Orban, como sempre dito por toda a gente na Hungria, inclusive por amigos e aliados dele, não sabe consolidar. O que eles queriam dizer com isto é que não há nenhuma concentração de poder que ele diga já chega, está bem. Porque mesmo neste momento a gente pode se perguntar porquê que um primeiro-ministro que tem 2/3 do Parlamento já conseguiu fechar os jornais que queria fechar, já conseguiu tirar de lá as universidades que queria tirar, já mudou a Constituição, o Tribunal Constitucional é tudo dele, para quê? Um estado de emergência em que pode fechar um Parlamento que já é dele para governar por decreto. A resposta tem a ver com uma coisa que nós, depois daquela época otimista, pós-queda do muro de Berlim, nos esquecemos. É que há personalidades autoritárias que querem concentrar poder. Houve nos anos 20 e nos anos 30, houve no século XIX, houve antes disso e continua a existir. Não houve nada na espécie humana que tenha mudado, nos tenha protegido contra tiranos e autoritários. Viktor Orban é um deles. Como ele nunca viu nenhuma concentração de poder de que não gostasse, perguntar se já chega é a mesma coisa que perguntar a um bilionário se já chega dinheiro. O bilionário quer sempre mais dinheiro. E isto quer dizer que, apesar de tudo, ainda há, da parte da União Europeia e do Conselho, uma hipótese de, qualquer momento, tomar conta do cronómetro, tomar conta da largura de banda, virar o jogo e dizer basta. Esse momento vai ser um momento em que também, internamente, vai aparecer uma oposição húngara democrática, plural, não toda do mesmo partido, revigorada. E eu estou convencido que é possível derrotar Viktor Orban se conhecermos as características principais da sua ação, esta tática stop and go. Agora vai avançar, depois vai sacrificar uns peões, vai ceder numas coisas para a senhora von der Leyen dizer que está contente e depois vai voltar a fazer o mesmo. Neste momento não há grandes dúvidas que a técnica é esta e, portanto, nós podemos antecipar-nos e podemos virar o jogo. Depende muito da pressão que a cidadania europeia puser sobre os governos nacionais e sobre o partido mais poderoso europeu, que é o PPE.